Olá, pessoal! Nessa aula, nós vamos dar início à situação de aprendizagem 2, tá? Funções polinomiais de primeiro grau, significado, gráficos, crescimento, decrescimento e taxas, tá? Então, essa é a nossa situação de aprendizagem 2. Ah lá. Sempre que expressamos por meio de variáveis uma situação de interdependência, o que é a situação de interdependência mesmo? Quando uma grandeza depende da outra. Lá, envolvendo duas grandezas diretamente proporcionais, quando uma grandeza aumenta e a outra também aumenta na mesma proporção, chegamos a uma função de primeiro grau. De modo geral, uma função de primeiro grau é expressa por uma fórmula do tipo f de x igual a x mais b. A gente já viu isso na situação de aprendizagem 1, onde a e b são constantes. Então, a gente tem o quê? O que varia? O x e o f de x, que é quem? O nosso f de x? O nosso y. Só que a e b são constantes. O que são essas constantes? São os valores fixos, são números que sempre vão estar ali na função, tá? O x e o y vão mudar, mas o a e o b não. Sendo a diferente de zero. Então, para ser uma função do primeiro grau, o nosso a, que é uma das constantes, não pode ser zero. Por quê? Se for zero, vai ficar zero vezes x, que dá zero. Aí só sobra b. Aí ela não é uma função do primeiro grau, é uma função constante, ó. Quando a igual a zero, a função se reduz a f de x igual a b, né? Ó, se a vale zero, vai ficar zero vezes x, que dá zero, sobra só o b. Então, daí, qualquer número que a gente coloque para x aqui, sempre vai dar o b, não tem x aqui na função para a gente substituir. Então, sempre vai ficar o valor de b, que é uma constante. Ou seja, há uma função constante. Sempre vai dar b. O gráfico de f de x, que é igual a x mais b, é uma reta. Então, a gente já viu isso quando a gente trabalhou lá com GeoGebra. Quando é a função, sempre vai dar uma reta, tá? Ela pode ser crescente ou decrescente, certo? Ah lá, as características aqui, algumas das características da função afim. Função afim, primeiro grau, tá? Esse é o formato dela, f de x igual a x mais b. O que ela tem? O que a função tem? Função do primeiro grau, o maior expoente de x é 1. Então, quando a gente olha aqui, a gente vai observar na função tudo onde tem x, depois da igualdade. Então, tem x aqui. Qual que é o expoente desse x aqui? Se não aparece nada, é 1. Por isso que é primeiro grau. Se fosse 2, não tem lá as equações do segundo grau? Por que é uma equação do segundo grau que a gente usa a básica? Porque o maior expoente de x é 2. E tem a função do segundo grau que a gente vai ver na situação de aprendizagem 3, tá? O que mais? A, que a gente já viu um pouquinho também na situação de aprendizagem 1, é o nosso coeficiente angular. Ele é uma constante. A gente também encontra como taxa de variação e inclinação da reta, tá? Então, o A, que é o nosso coeficiente angular, ele pode ter todos esses nomes aqui. Se vocês encontrarem, vocês já tem que pensar que é o cara que acompanha o X, tá? Se não aparecer, é 1 e não 0. O que mais? B. O B é o coeficiente linear. Quando x é igual a 0, a reta passa por esse ponto, tá? O gráfico é uma reta e passa em cima desse ponto, ó. O ponto em que a reta corta o eixo y. Então, quando a gente tem lá o nosso gráfico, eu fiz isso também num outro exemplo. Quando a reta corta, ou, né, começou dali, aquele pontinho no eixo y é o B. Então, se você tiver um gráfico, não precisa nem calcular o B, é só ir direto. Quando o A, é esse cara aqui, é maior, lembra do maior menor? Dá um cortinho, vira 7,
é maior que 0, a função é crescente. Então, a reta, assim, bem reta. Então, tem o gráfico, olha que lindo. Então, aqui é x e aqui é y. Então, quando A é maior que 0, é uma reta crescente. E quando A, ó, cortou, ó, aparece um 4. Quando A é menor que 0, a função é decrescente. Então, ela vai ficar aqui, nesse sentido. Tá? Lembra da depreciação, do consumo da massa do botijão de gás? Eram todas funções decrescentes. Tá? E um exemplo. Sempre que expressamos por meio de variáveis uma situação de interdependência envolvendo duas grandezas diretamente proporcionais, chegamos a uma função de primeiro grau. De modo geral, uma função de primeiro grau é expressa por uma fórmula do tipo f de x igual a x mais b. Tudo que a gente já falou, onde a e b são constantes, sendo a diferente de zero. Convém ressaltar que uma função de primeiro grau em que b é igual a zero representa uma proporcionalidade direta entre f de x e x. Por quê? Porque f de x vai ficar só igual a x, tá? Por quê? Porque b é igual a zero, então não vou somar nada. Nada. As retas A, B, C, D e E são os gráficos de funções do tipo f de x igual a ax mais b. Determine os valores de a e b em cada um dos 5 casos apresentados e suas respectivas funções. Olha lá. Então, aqui tem as retas A, que é essa verde, a B, que é a laranja, a C, a roxa, a D, essa reta preta, e a E é a reta azul. Então, a gente quer saber os valores de A e B em cada uma dessas. Na reta A, quem que vai ser A, quem que vai ser B e qual que é a função que representa a reta A. Depois a gente vai fazer a mesma coisa para B. Achar quem que é o A, quem que é o B e a função, que vai ser do tipo f de x igual a ax mais b. A gente já fez tudo isso também. Vamos fazer essa? Então, vamos identificar algumas características dessa reta. Então, olha lá. Essa reta, será que ela é crescente ou decrescente? A reta verde. Ó, percebam que ela está crescente e assim decrescente, tá? Então, a gente já sabe o quê? Que nos casos da A, B e C, serão retas crescentes. Então, o valor de A vai ser positivo. E na reta E, ela é decrescente. Então, o valor de A vai ser negativo, tá? Então, vamos calcular aí. O que a gente tem aqui na reta A? Olha aqui. Esse ponto aqui, ó, que é x igual a 2 e y igual a 4. O que significa? Que quando x é 2, o nosso y é 4. Como que a gente pode escrever isso? Quando x é 2, o y é 4. F de 2 igual a 4, certo? Tem mais alguma característica aqui nessa? Vamos ver, ó. Aqui, ela desce essa reta aqui e ela passa por mais outro ponto aqui embaixo, ó, tá vendo? 0, 0 esse ponto aqui, ó. É o ponto quando o x é 0, o y também é 0, que é a origem, 0, 0, tá? Passa pela origem. Então, como que a gente pode escrever isso daí também? Quando o x é 0, o y também é 0. Então, f de 0 é igual a 0, tá? Aí, vamos lembrar de outra coisinha? Por aqui para vocês. Vamos lembrar que... Aqui, ó. Tá. Tá vendo aqui, ó? O B é o nosso coeficiente linear, é o
ponto em que a reta corta o eixo Y, tá vendo? Então, a gente já consegue determinar quem que é B na reta A. Em que ponto que a reta está cortando o eixo Y? Está no ponto 0? Então, quem que vai ser o nosso B? Nosso B é 0. Olha lá. Então, se está cortando no ponto 0, quer dizer que o nosso B é igual a 0. Ah, esse daqui é da reta A que a gente está fazendo. Então, B é igual a 0. Como que a gente vai determinar o A? A gente pode determinar o A calculando a inclinação, tá? Que é a variação de Y sobre a variação de X. Como a gente já tem o B, a gente pode ir direto aqui, ó. F de X igual a AX mais B. Vamos pegar esse ponto aqui? Quando a gente pega esse ponto aqui, o que a gente tem? A gente tem 4 igual a gente não sabe quem que é, vezes X, que é quem? 2. Mais B, quem que é B? 0. Aí a gente tem, então, A vezes 2, que é 2A. O 2 que está multiplicando vai passar dividindo. 4 dividido por 2 igual a A. A é igual a 2. Então, a gente determinou A e B nessa reta. E qual que vai ser a função? A função é AX mais B. A, que é 2x, e B é 0. Então, 0 eu não preciso escrever. Então, essa é a função. F de x igual a 2x. Acabou. Se a gente fosse calcular aqui, ia dar a mesma coisa? Ia dar a mesma coisa. Só que como a gente já sabe quem é B, por quê? Porque foi dado o gráfico pra gente. Tá? Então, a partir desse gráfico, a gente consegue calcular. Nas outras, a gente não tinha o gráfico. Então, a gente tinha que zerar, colocar 0 no lugar do x, para a gente saber o valor de B. Tá? Ou a gente foi substituindo, tá? A partir do gráfico a gente consegue fazer isso daí. Mais fácil, né? Vamos para a reta B agora. A reta B, olha aqui. Essa daqui, a laranja, ó. Então, olha só, ela cortando aqui o eixo Y. Então, se ela cortou no ponto 2, quer dizer que B vale 2, tá? E a gente tem mais outra coisa aqui. Essa daqui é mais fácil ainda. Ó, a gente tem o quê? Essa reta cortando o eixo X. Olha lá. Então, quando X vale menos 1, o nosso Y é 0. Então, a gente já tem o valor de B aqui. A gente tem essa outra informação aqui, ó. Essa reta laranja cortando o eixo X. Então, vamos colocar essas informações aqui, ó. Então, a gente já sabe que o nosso B vale 2, porque a reta laranja está cortando o eixo Y no ponto 2. Vamos escrever isso daqui lá. Muita hora nessa calma, muita hora nessa calma. Aqui, vou apagar. Agora a gente vai fazer da reta B. Reta B, tá? Que é a reta verdinha. Então, o que a gente descobriu? Que o nosso B é igual a 2. Por quê? Porque a reta corta o eixo Y no ponto 2, certo? O que mais? Aí a gente tinha lá também que o nosso F de menos 1 é igual a 0, não foi? Olha lá, ó. Vou por aqui de novo para você. Ó, tá vendo? Aqui, ó, o menos 1. Então, quando a reta passa aqui em cima do menos 1, ela está bem em cima, cortando o eixo X. Então, quer dizer que não tem valor para Y. Então, nosso Y é 0. Então, o F de menos 1, quando o X vale menos 1, nosso Y é 0. F de menos 1 é 0. Agora, a gente vai encontrar o quê? O valor de A. Valor de A. Então, como que a gente vai calcular aqui o valor de A? A gente já tem B. Vamos pegar lá, ó. F de x igual a x mais B.
Esse é o formato da nossa função polinomial do primeiro grau. Vamos usar esse ponto aqui. F de x é 0 igual a, que a gente quer encontrar, vezes x, que é menos 1, mais b, que é 2. A gente já encontrou b aqui. A gente vai resolver isso daqui. Aqui, ó, a gente quer saber o valor de a, então ele tem que ficar sozinho. Vou passar esse 2 para o outro lado com a operação inversa. Aí, aqui vai ficar a vezes menos 1. Eu posso deixar assim mesmo, que vai ficar menos a. Esse menos 1, por que eu vou deixar assim? Porque esse menos 1 vai passar dividindo, tá? Então, vai ficar menos 2 dividido por menos 1. Que vai ficar o quê? A igual a 2. Temos a também igual a 2. Qual que vai ser a função? A função vai ser ax mais b. Quem que é a? 2x mais quem? Mais b. Já ia colocar b aqui, mas o valor de b é 2. Ah, então ficou o quê? 2x mais 2. Essa é a nossa função b. 2x mais 2. Olha que facinha, né? Agora, a C, que é essa reta roxa aqui, olha lá. Quem que vai ser o nosso B? Observa a reta C. Onde que tá cortando? Tá cortando aqui, ó. Na onde? No ponto 4 também, ó. Então, a gente já sabe que o nosso B, vou apagar aqui, ó. O nosso B vai valer quanto? Nosso B vai valer 4. A reta C, o nosso B vale 4, porque a reta está cortando o ponto 4. O que mais que a gente tem de informação? Olha aqui. A reta C cortou o 4, então é o nosso coeficiente linear. E depois ela corta aqui embaixo no menos 2. Tá vendo? O que isso quer dizer? Que quando o nosso x é menos 2, o nosso y é 0. Então, vamos colocar para vocês verem as informações aqui, ó. Coloquei na reta C, nosso B é 4, que a gente viu lá, e a gente viu que quando o x vale menos 2, o y é 0, porque está cortando bem no eixo x. Aí a gente vai resolver. Qual que é o formato? F de x igual a x mais b. Então, vou usar essas informações. F de x é 0. Quem que é o a? Quem a gente vai encontrar? Quem que é x? Menos 2 mais b. Quem que é o b? 4. Agora, a gente resolve isso daqui. Vou passar esse 4 para lá, ó, menos 4. Aí, aqui vai ficar menos 2a, vou deixar assim mesmo, porque eu vou passar ele dividindo. Tá? Então, vai ficar menos 4 dividido por menos 2 igual a a. Então, o nosso a vai ser igual a 4 dividido por 2, 2, menos com menos mais. Olha lá. Então, nosso a. Qual que vai ser a função que determina a reta C? F de x igual a, quem que é a? 2x mais b. Quem que é b? 4. Então, essa daqui é a reta, a função da reta C. Agora, a D. A D tá aqui, ó. O que acontece? Se eu tenho, ó, observa aqui. Se eu tenho o x valendo 2, a reta vai cortar, ó, vai ligar até o ponto 4, ó, tá vendo? Quando o x é 2, o y é 4. Quando o x for 3, vai chegar aqui, opa, bem reta, vai ser 4. Quando for menos 1, vai ser 4. Quando for menos 2, vai ser 4. O que acontece? Ela é constante. Se ela é constante, ela cai nesse caso aqui, ó. Opa, foi demais. Nesse caso aqui, ó, tá vendo? Que f de x é igual a b. Não tem valor para x. Qualquer valor que a gente coloque para x ali, não tem com quem eu multiplicar. Então, sempre vai ser o quê? Sempre vai ser o valor de b. Então, qual que vai ser o valor de a nessa função? Não tem valor de a, não é? Se não tem valor de a, o que a gente coloca? 0. Ó,
Então, na reta D. Na reta D, a gente tem qual valor para B? Onde que cortou? Ó, corta aqui no 4, não é? Ó. Então, nosso B vale 4. E A? Não tem A. A vai ser o quê? 0. Por quê? Porque toda vez que eu substituo um valor para X, ele dá o quê? Dá sempre o 4. Então, quer dizer que a gente não tem o valor de A. Qual que vai ser a nossa função, então? F de x é igual a 4, tá? Sempre. Qualquer valor que eu colocar de x aqui, onde que eu vou substituir? Não tem lugar para substituir. Então, sempre vai ser o valor de 4. Na E, ó, a gente já viu que é decrescente, né? Todas essas aqui deu o valor de A positivo. Então, confirma o que a gente estava falando delas serem funções crescentes. Então, a E vai ser uma função decrescente. Ela está do lado contrário, coitada. Então, vamos lá. Ó, ela cortou aqui, no 4. Então, a gente já sabe que o B vale 4. B igual a 4. E onde mais que ela corta? Ó, quando ela vai descendo, ela passa aqui, ó. Bem no 3, no eixo X. Então, quer dizer que o f de 3, quando o x é 3, o nosso y é o quê? 0. Zerou. Vamos voltar na lousinha para a gente fazer. Então, olha lá. Ó. Então, são essas informações que a gente tirou lá do gráfico. Bom, f de x é igual a ax mais b. Então, ó, f de x, 0. A é quem a gente vai encontrar. X quem que é? Ó, quem tá dentro do parênteses, ó, tá vendo? Vezes 3 mais B. O B a gente já sabe quem é, tá aqui, é o 4. Aí a gente resolve isso daqui. Passo o 4 para o outro lado com a operação inversa. A vezes 3 é a mesma coisa que 3A. Eu vou passar dividindo, vai ficar o quê? Menos 4 terços, que é o nosso A. Ah lá, ó, deu negativo. Decrescente, vendo? Aí a gente vai montar a nossa função. Como que vai ficar a função? F de x vai ser o quê? Menos 4 terços, que é o A, vezes x, mais o B, que é 4. Então, essa é a nossa função. Então, todo o valor de x vai ser multiplicado por menos 4 terços e acrescidos de 4. Pronto, determinamos A e B em todos os casos e as suas respectivas funções, como estava pedindo aqui, né? Deixa eu só ver se eu troquei aqui, porque da outra aula eu não troquei. Ah, tá. Da outra aula eu não troquei, tive que colocar um coração na minha cara, porque não dava tempo de gravar a outra aula. Então, vamos agora aqui, um outro exemplo, tá? O gráfico a seguir mostra a relação entre a quantidade X de litros de shampoo produzida e o custo C de X em reais da produção caseira. Então, tá aqui o gráfico. Então, a gente tem aqui X, tá? Não apareceu aqui, não sei porquê. Eu cortei na hora de colocar aqui. E o custo, que é C de X, que tá aqui. Então, para a quantidade produzida, a gente tem um custo. Para cada quantidade produzida, a gente tem um custo. Qual é o possível motivo de um gasto de R$500 quando ainda não se está produzindo, aqui começa separadinho, shampoo? Então, por que será que o gráfico começa aqui nesse ponto 500? Por que será que tem um gasto de R$500 quando ainda não produziu nada de shampoo? Ó, tá vendo que aqui é 0? Então, por que que tem esse gasto aí? Qual que seria o motivo? O que vocês acham? Isso, muitas ideias, isso aí mesmo. É bem por aí, tá certo? Não, Augusto, não é isso. Mas tudo bem. Vamos lá. O que que acontece? Então, vamos pensar numa produção. Mesmo que você não tenha produzido nada, você tem um custo. Tem custo de aluguel, de barracão da compra, de materiais. Mesmo sem produzir nada, você tem que
um custo, um valor a pagar. Então, esse é um possível motivo, né, de ter um custo aí de R$500, mesmo sem ter produzido nenhum shampoo, tá? Nenhuma quantidade de shampoo. Percebe a interpretação desse gráfico? Depois, vamos para o próximo. Qual é a função C de x igual a x mais b representada no gráfico? Essa sentença da interdependência entre o custo C e a quantidade produzida x é válida para qualquer valor de x? Então, vamos encontrar qual que é a nossa função aqui. Primeiro, quem que vai ser o b? A gente vai encontrar a função C de x igual a x mais b. Então, a gente já sabe que b é onde corta. Então, quem que vai ser o b? O b vai ser quem? Ó, a reta está cortando bem aqui. Então, a gente já sabe que b vale 500, que é o nosso custo fixo, né? Sempre vai ter lá, mesmo sem ter produzido nada, vai começar com um custo de R$500. Então, a gente já sabe o valor de b. Agora, a gente vai calcular o valor de a, para depois a gente responder a outra pergunta. B vale 500, né? E a gente precisa saber quem que é o nosso A. Para saber quem que é o nosso A, a gente tem que pegar algumas informações ali no gráfico. Olha lá. Vou voltar aqui para aqui. Então, olha só. A gente tem, quando são produzidos 10 litros de shampoo, tem um custo de R$520. Então, o que isso significa? Quando o X é 10, o Y é 520. Para 10 litros de shampoo produzidos, tem um custo de R$520. Então, a gente vai colocar essa informação lá também. Olha lá. Então, para 10 litros, 520, tá? Esse 520 a gente vai colocar onde? Vamos colocar na nossa função AX mais B. A gente já tem B, f de x a gente vai usar 520 e o nosso x vai ser 10. Olha lá, 520 igual a vezes x, que é 10, mais b, que é 500. Vamos resolver isso daqui. 500 passa para o outro lado com a operação inversa. 520 menos 500 igual a vezes 10 ou 10a. É a mesma coisa. 520 menos 500, 20, igual a 10 vezes a. O 10 que está multiplicando, que também estava multiplicando aqui, passa dividindo. Vai ficar 20 dividido por 10, que é igual a. Ó, corta os dois zeros, dividindo por 10, sobrou o quê? 2 sobre 1, que é o próprio 2. Então, a gente sabe o quê? Que A vale 2. Ele pediu a função, não foi isso? Bem, então, agora a gente vai escrever na maneira que o problema pediu, tá? C de x. Aqui para vocês acompanharem comigo, olha lá. Então, vai ficar como? C de x, por quê? Porque é o custo. O custo em função do número de litros de shampoo produzidos vai ser igual a, que é 2, vezes x, que é a quantidade de litros, mais B, que é o nosso 500. Todas as vezes esse zero fica certo? Então, essa é a função. Aí, o que ele pergunta aqui? Essa sentença da interdependência entre o custo e a quantidade produzida x é válida para qualquer valor de x? Então, se a gente produzir 10 litros, a gente vai ter 10 litros é x. A gente vai ter um custo C para todo 10 litros. Se a gente produzir 20 litros de shampoo, o custo C vai ser o mesmo produzido para 20 litros? O que vocês acham? Então, ela só faz sentido para todo x maior ou igual a zero, tá? Porque daí menor que zero não faz sentido nesse problema, né? Porque daí a gente tem uma questão de interpretação. Letra C. Qual
é o gasto para se produzir 1.500 litros de shampoo? Então, vamos lá. Nós encontramos a função que é C de X. Vou colocar aqui, ó, o custo para uma produção X igual a 2x mais 500. Aí ele quer saber qual é o gasto, então qual é o valor de C para se produzir 1.500 litros de shampoo. Então, 1.500 é o X, que é a produção, é a quantidade de litros produzidos, tá? Então, quanto que vai gastar para produzir 1.500 litros de shampoo? Então, é só a gente colocar 1.500 no lugar de quem? No lugar de X, tá? Então, vai ficar o quê? O custo para a produção de 1.500 litros igual a 2 vezes 1.500 mais 500. Então, o custo para a produção de 1.500 litros é igual 2 vezes 1.500, 3.000, né? Mais 500. Então, o custo para a produção de 1.500 litros é igual a 3.000 mais 500, R$3.500. Então, para produzir 1.500 litros de shampoo, essa empresa vai gastar R$3.500, certo? Letra D. Quantos litros de shampoo podem ser produzidos com R$10.000? Então, se tiver R$10.000, quantos litros de shampoo podem ser produzidos? Aqui, ó. Então, agora a gente tem R$10.000. Vou apagar esse. A gente tem R$10.000. Então, aqui, ó, um valor C de R$10.000, tá? Então, a gente vai substituir esse valor aqui no lugar de C. 10.000 é igual a 2x, porque a gente quer saber quantos litros são produzidos, mais 500. Vamos isolar o x. Isolar o x, todo mundo vai para o outro lado com a operação inversa. 500 está somando, passa subtraindo. Então, vai ficar 10.000 menos 500 igual a 2x. 10.000 menos 500, 9.500 igual a 2x. O 2 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, 9.500 dividido por 2, ó. 2, 4, 8. 17, 14. Aí aqui dá 5. Dá 0, abaixou 0, coloca o 0. Então, dá x igual a 4.750 o quê? Litros de shampoo, tá? Então, com R$10.000 é possível produzir 4.750 litros de shampoo. Qual é a variação no gasto para a produção de cada litro adicional de shampoo? Então, quanto que varia? Se eu vamos colocar diferente. De 1 litro para o outro, quanto que gasta a mais para fabricar cada litro de shampoo? Qual é a variação no gasto para a produção de cada litro adicional? Então, de 1 litro para o outro, quanto que gasta a mais? Então, produzir 1 litro, quanto que eu gasto? Produzir 2 litros, quanto que eu gasto? Qual que é essa taxa de variação? Quanto que varia aí? O que vocês acham? Como que é? Para pensar nessa da letra E, vou voltar aqui no gráfico. Isso. Então, ó, vamos pensar. Tinha 0, gastou 500. Para produzir 10 litros, teve um gasto de R$20 a mais. Era 500, foi 520. Então,
de 0 litros para 10 litros, então quando foram produzidos 10 litros, gastou-se R$20 a mais. Então, cada litro, quanto que foi gasto? O que a gente tem que fazer? 20 dividido por 10. Que nada mais é que o nosso coeficiente angular. Quem que era o nosso coeficiente angular? Quando a gente colocou... Deixa eu voltar aqui de novo. Quando a gente calculamos aqui a nossa função, a gente encontrou esse valor aqui, ó. Esse valor é a taxa de variação. Então, quer dizer o quê? Que lá no gráfico, quando eram produzidos 10 litros de shampoo, foram gastos R$520. E quando era 0, foi o quê? 500, não é? Então, uma diferença de R$20 para a produção de 10 litros. Ou seja, cada litro para a produção de 1 litro é gasto o quê? R$2 a mais. Então, de 1 litro para 2 litros, gasta R$2. E assim por diante. De 2 litros para 3 litros, gasta R$2. De 3 litros. É isso que essa questão quer dizer, essa loucura toda aí. Deixa eu ver o que mais. Então, a variação no gasto para a produção de cada litro adicional é de R$2. Deixa eu ver se tem mais exemplos. Então acabou. Então agora tem o questionário online para vocês fazerem. Do questionário online vocês deixam as resoluções em uma folha separada para anexar ao portfólio e respondam lá bonitinho. No caderno do aluno pode responder. Esse daqui vocês vão responder o que ficou faltando da semana passada, que eu não coloquei nenhum exercício a mais para vocês fazerem, tá? Então dá para terminar aqueles lá. E deixem as resoluções no próprio caderno do aluno. Nessa semana tem um questionário que vocês vão tirar foto ou digitalizar esses exercícios da situação de aprendizagem 1, tá? Que vocês resolveram. Aí vocês vão subir esses arquivos lá. Então tem o questionário online que vocês vão subir o arquivo, que é a fotinha de cada um dos exercícios. Então tem o número da atividade e a página que vocês têm que colocar lá. E eu e a professora Graciele vamos avaliar isso daí que vocês fizeram também. Tudo bem? Então, até a próxima. Podem deixar comentário no vídeo, curta, compartilha, se inscrevam no canal e deixem o seu gostei. E se tiver alguma dúvida, entre em contato.